Olá, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Bate-papo de mães, de avós, de autistas, ou talvez você suspeite que o seu filho, que o seu neto seja autista, então esse bate-papo também serve para você. E aqui eu ensino, eu ajudo mães e avós como vocês mesmas podem ajudar a desenvolver o filho, neto de vocês, para ser uma criança calma, tranquila e com independência, de uma forma natural. Então, se você conhece outra mãe ou avó, famílias, tem crianças autistas que vivem em crises nervosas, que não aceitam não, que têm dificuldade de aceitar os comandos, que tomam muitas medicações e nem por isso significa que a criança se torne mais calma. Compartilha esse bate-papo, que com certeza essas famílias vão ser alcançadas, vão ser ajudadas. E hoje, o tema do nosso bate-papo, nós vamos falar sobre se você ainda tem dúvidas que o seu filho, filha, neto, neta, seja autista. Mesmo que você já tenha o diagnóstico médico, tenha até um laudo nas mãos, mas você olha para aquela criança e pensa assim, será mesmo que ela é autista? Eu ainda tenho aqui a minha dúvida. E então, se você quer deixar aqui também as suas dúvidas, os seus comentários, compartilhar, é tão importante, né, ter esse momento onde você tem alguém que possa te ouvir, possa te compreender, possa te estender a mão nessa confusão de informações que existe na internet. Então é uma segurança você ter quem poder compartilhar suas angústias, suas dúvidas, suas dificuldades. Essas dúvidas que surgem, né, na mente de vocês, se tem alguém aqui que tem ainda essa pulga atrás da orelha, né, essa incerteza, essas dúvidas podem ser por falta de conhecimentos ainda, por falta de informações, né, por mais que você busque, né? Parece que ainda fica meio vago. Isso te dá contribui para você sentir essa incerteza. Ou não, ou pode ser porque você tenha, na verdade, dificuldades em poder acreditar que ele ou ela seja autista. Talvez por causa dos sinais que apresenta essa criança seja de um autismo leve, né? Então, pouco nível de suporte. E aí você fica realmente, será tão inteligente, tão esperto, já sabe falar inglês, já conhece as letrinhas, os números, que além da idade, será mesmo que é autista? Então, o que eu quero trazer essa clareza para vocês, e aqui assim, ó, sem julgamentos, não se sinta culpada de forma alguma, porque sempre você está procurando o melhor para o seu filho, para sua filha. Mas cada criança tem, vamos dizer, um tempo para processar cada etapa de desenvolvimento. E cada mãe, pai ou avó também tem o seu tempo para processar o resultado do diagnóstico. Então, tem aqueles como eu, por exemplo, eu já fui preparada. Todas as dúvidas que eu tinha, eu apresentei há 12 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico. Mas quando eu apresentei os sinais que eu observava, Henrique, na verdade, eu estava querendo apenas um martelo final, uma confirmação do doutor. Para mim, eu já tinha certeza que o Henrique era autista. E realmente aconteceu. No final, depois que eu contei tudo pro neuropsiquiatra, desde da gestação, do parto, enfim, até estava aniversariando 4 meses naquele mês. Depois que eu contei tudo, o doutor olhou pra mim e me disse assim, teu filho é autista. Agora eu tenho por onde começar. Agora eu sei, tem um norte aí. Eu não sabia o que fazer, mas pelo menos eu tinha um ponto de começo, né? Eu tinha uma noção do que é que ele tinha. Eu abracei a causa e vesti a camisa e comecei. Só que eu me lembro na época que há uns 2 meses depois que eu tive o diagnóstico, e eu achei que eu super tinha aceitado, porque eu já tinha falado para tantas pessoas, não tinha problema em contar o diagnóstico para outras pessoas, mas por sugestão do médico, ele pediu que eu levasse o Henrique até uma escola especial para que ele, né, ficasse por um tempo ali e ia contribuir no desenvolvimento dele. Quando eu cheguei lá, que eu deparei com as crianças com
com níveis diferentes de suporte, de necessidade de ajuda, cadeirantes, crianças, né, com disfunções cerebrais, enfim, casos bem complicados e trabalhosos para serem trabalhados, cuidados. Foi um impacto muito grande para mim. Eu nunca imaginava, mas nunca mesmo. Hoje eu entendo que alguns amigos e familiares, na época, eu cheguei a convidar para ir até esse local, para conhecer, e deram uma desculpa e não foram, porque nem todos estão preparados para se deparar com crianças, né, com tantas dificuldades assim, físicas, mentais, nem todos estão preparados e eles fogem. Tudo bem no sentido de que cada um tem o seu tempo, né, de processar. Mas o que eu quero começar a explicar aqui para você, que tem aí essa dúvida, será que meu filho, filha, meu neto, minha neta realmente é autista? Ainda hoje eu estava conversando com uma das minhas alunas novas, que eu faço os atendimentos terapêuticos com cada uma, que começa aí no método Criar, eu vou explicando passo a passo, né? E hoje eu procurei trazer, ela precisava dessa clareza, né, sobre os sinais do autismo, e então ela entendeu que autismo, na verdade, é um déficit na comunicação e na interação. Ou seja, autismo não é doença. Ah, Sara, mas eu já sei disso. Nem todo mundo sabe disso. Por quê? Muitas pessoas ainda procuram tratamento para autismo. E não existe tratamento para autismo. Por que não existe? Porque autismo não é uma doença. Se não é uma doença, não tem sintomas. Se não tem sintomas, mas Sara, mas tantas crianças tomam tantas medicações. Existem sim medicações receitadas que são com o objetivo de ajudar aquela criança a ficar mais calma, mais tranquila, dormir melhor, né? Ou se for uma criança autista que desenvolveu alguma comorbidade. Por exemplo, imagine só que você vai fazer pão. Já fez pão caseiro? Eu gosto de fazer pão. Aqui em casa eu evito o glúten, né? Todos aqui. Então eu faço a receita do pão sem glúten. Se alguém quiser se interessar depois, fácil, super, hiper, mega fácil e rápido de fazer. Me pede lá no direct depois no DM, tá? Que eu encaminho a receitinha. Muito prático. Mas quem aí também faz pão sabe que o que vai para fazer um pão de trigo, tá? Vamos pensar um sem glúten, não. Vamos pensar um pão normal. Vai trigo, vai fermento, o que mais? Ovos, trigo, fermento, ovos, leite, sal, né? Se for salgado, o óleo, já falei, né? O azeite, enfim. Se você for fazer um pão de trigo integral, o que vai? Também vai ovos, óleo, fermento, leite, e no caso do trigo, você vai colocar o que? O trigo integral. Ambos vão assar, crescer, assar, gostoso de comer, só que um pão é um pão normal, e o outro pão é um pão de trigo integral. Os dois são pães, os dois são saborosos, você fez os dois, assou, deixou crescer e tal, né? Assou, entende? Então, a criança, vamos pensar aí, se você tem mais de um filho, e só um, por exemplo, tá? Só um teve o diagnóstico de autismo. Olha só, o outro filho não é autista, e esse filho é autista. Eles têm jeitos diferentes de ser. Esse filho que não é autista, ele pode, no decorrer do desenvolvimento dele, dependendo do que ele vivenciar na vida, o que ele passar, as experiências difíceis que ele tiver, se tiver algo genético, da parte genética e familiar, ele pode desenvolver ansiedade, insônia, síndrome do pânico, depressão, bipolar, esquizofrenia, TDAH, TOD, e pode, não pode? Tá sujeito. O outro filho que é autista também pode. Então, o autismo em si não é doença, é um jeito diferente de ser. Então, ele tem dificuldade, né, de comunicação e interação. E o que acontece? Esses dois filhos, observe para você ver se você tem um filho autista e outro não. Ambos vivem em mundos paralelos, mundos diferentes. O autista vive no mundo imaginário dele, vive lá, pensamento. E o outro vive aqui na realidade, do dia a dia. Eles vivem em mundos diferentes. Mas você precisa entender, é importantíssimo você entender que autismo não é doença se não é doença, não tem sintomas, se não tem sintomas, não tem tratamento. Mas o seu filho autista precisa do quê? Direcionamento, de orientação. Então, assim, as dificuldades, né? Ele vai apresentar sinais de autismo, que esses sinais podem ser, por exemplo,
Vamos pensar. Dificuldade de olhar nos olhos. Nem todos os autistas têm essa dificuldade. Porque às vezes uma pessoa que não tem noção e ouve falar aí, ou dá uma olhada na internet por cima, autista tem dificuldade de focar no olhar e tal. Ah, mas ele olha nos olhos. Então ele não deve ser autista. Não olhar nos olhos ou ter dificuldade de manter o olhar, desvia o olhar, é um dos sinais. Ou pode ser o atraso na fala. A criança vai se desenvolvendo, vai crescendo e não fala dos sons, ou alguns gritos, ou pronuncia algumas sílabas soltas, ou fala algumas palavras que não são funcionais, não tem função, ela tá só repetindo o que ela ouviu. São as ecolalias. Que mais? Apresenta dificuldade para expressar o que ela sente, o que incomoda. O que ela faz? Ela tem uma crise nervosa, ela fica agressiva, ela pode gritar, porque ela não conseguiu e não soube explicar, mostrar, transmitir para você o que ela sente, o que está incomodando. Ou quando ela sente sentimentos, por exemplo, de indignação, de frustração, de raiva, de medo, ela não vai te falar, também não vai te mostrar, também não vai te dar te dar dicas do que. Não, ela vai apenas ter comportamento que podem ser interpretados birra, teimoso, teimosa, porque não aceita o não, né? Enfim, vários carimbos essa criança pode ter. Comportamentos agressivos, pode ficar gritando, são sinais. Lembrando que, com o passar do tempo, esses sinais vão piorando. Se você não busca desenvolver essa criança, os sinais vão piorando. O que mais? Movimentos repetitivos. Isso é muito comum. Não são todas as crianças autistas que têm. Por exemplo, o meu filho Henrique tem movimentos repetitivos. A Helena não. Mas ela apresenta sinais, por exemplo, dificuldades. Agora não, ela já está bem desenvolvida. Mas quando ela se desregula por alguma coisa, deixou ela irritada, nervosa, ela mostra no comportamento, né? Diferente do meu filho Henrique. Ambos são irmãos, mas tem sinais diferentes, né? Que mais? Hipersensibilidade auditiva. Ele não caminha por ruas que ele nunca passou. Por quê? Pode ter um cachorro que avança no portão. Ele não tem medo de animais, de cachorro. Ele ama animais. Mas medo do barulho, do latido do cachorro, porque aquilo ecoa no ouvido dele. É muito agressivo. É como se o cachorro estivesse latindo aqui na sua orelha, sabe? O maior latido forte dele é isso que o Henrique sente. É como se ele estivesse latindo aqui. Uma moto, barulhinho, passa tudo. Enfim, rojões. Ele tem a hipersensibilidade auditiva. Também ele tem a hipersensibilidade no paladar. A temperatura da comida. Ele não come nada quente, nada morno. Frio. Porque o frio pra ele é quente ou é morno. Então tem que ser tudo frio. Ele se serve pra fazer a alimentação, né? O almoço, a janta, ou enfim, o que for. Pioca e tal. Mas ele serve e deixa ela no prato. Ele espera esfriar. Ele só come frio. Pra mim é frio. Pra ele tá na temperatura. A Helena não. Ela não tem essa dificuldade no paladar. A questão é que ela não gosta que misture alimentos. Então, por exemplo, ela não gosta que você misture. Então, ela coloca pra ela o arroz, o feijão, carne, a salada, o purê. Eu vou colocando em volta assim. E ela come um pouquinho de cada, mas ela não gosta que misture. E o Henrique, tudo bem misturar. Mas a Helena não tem sensibilidade auditiva. Tem sensibilidade no tato. Por exemplo, qualquer coisa encostou, ela já chora. Deu uma batidinha de leve, ela já chora. Na hora de pentear o cabelo, haja creme pra pentear. E ela vai vendo um desenho enquanto eu vou penteando mecha por mecha, porque ela tem o cabelo grande igual o da Rapunzel. Então pense no trabalhão. Vai aí meia hora, 40 minutos pra pentear o cabelo da Helena, por causa da hipersensibilidade que ela tem. Diferente. O Henrique também tem a visão. Por exemplo, quantas vezes ele já me chamou quando ele era menor? Mãe, vem aqui, mãe! Eu fui lá ver o que era. Era um inseto que estava ali no meio daquela folhagem e eu olhava, não tô vendo nada, filho. Aqui, mãe! E tinha lá um inseto diferente, porque ele passou por essa época de admirar, né? Por exemplo, besouros. Ele sabia de todos os tipos de besouros da Amazônia, da Austrália, da não sei na onde. Quando ele pesquisava sobre lagartixas, nossa, lagartixas de tudo que é tipo de cores e manchas e tudo. Então ele tava nessa fase, assim, hiperfoco. Então ele tem uma visão, ele enxerga. Olha, escuta essa que eu vou contar pra vocês, lembrei agora. Nas férias de janeiro passado, então eu fui com a família, né, os familiares e nós fomos fazer uma refeição fora de casa, uma janta. E
Aconteceu. Depois da janta, tal, o Henrique falou assim: nossa, eu tô vendo, olha só, eu tô vendo o olho de uma mosca. Aí a gente começou a rir. Como assim? Como que você vai ver chegar o olho de uma mosca? Sim, eu tô vendo, sim. A minha irmã pensou: não pode ser uma coisa. Ela pegou o celular, tinha um pontinho pretinho, assim, ali na mesa, né? E ela tirou a toalha branquinha, ela tirou uma foto com o celular, puxou no zoom, no hiper zoom, que era mesmo o olho de uma mosca. A gente ficou aquela noite, nós ficamos assim: gente, como assim? Tem a visão muito aguçada. A Helena não. Então, são traços, são sinais, são características específicas de cada criança autista, de cada autista, né? Mesmo que seja adulto. Mas são sinais da hipersensibilidade. Cheiro, né? Olfato. Um desses sinais é mais acentuado. São sinais. Né? Vamos pensar aqui mais aqui, o hiperfoco. Então, eles têm um hiperfoco. Quando são crianças, pequenininhos, eles têm um hiperfoco em algum brinquedo ou alguma brincadeira, ou algum personagem preferido que ele gosta de assistir. Então ele fica por muito tempo assistindo. Hoje eu falei com uma das minhas alunas novas, ela falou: Sara, sabe, o Enzo, se deixar, ele fica a tarde inteira assistindo só Galinha Pintadinha. E aí, Sara, o que eu faço? Eu vou lá e troco, porque eu aprendi, me ensinaram, a psicóloga me falou, que ele não pode ficar vendo o mesmo desenho, senão ele vai ficar repetitivo. Olha só, o seu filho autista aprende por repetição. Você não quer que ele se desenvolva? O seu sonho. Então você está bloqueando uma forma de desenvolver. Quando ele é pequeno, ele tem esse hiperfoco. Quando ele for crescendo, vai mudando esse hiperfoco. Por exemplo, hoje o meu filho Henrique, ele não fica mais querendo só brincar com dinossauros, com o carrinho da Hot Wheels, com os bonequinhos do Ben 10, pesquisando sobre animais. Não, passou. Mas agora, o hiperfoco dele são guerras, revoluções, é sobre isso. Se ele puder, ele fica a tarde inteira pesquisando sobre guerra e revolução que já aconteceu nesse planeta Terra. E aquilo faz um bem para ele. Então você pode usar esses movimentos repetitivos ou esse hiperfoco para ajudá-lo a se desenvolver na habilidade ou nas habilidades que ele precisa desenvolver. Então, você não pode, não é que você não deve, você não pode interromper. Se você quer que o seu filho, o seu neto se desenvolva, você deve usar aquilo ao seu favor, ajudá-lo a partir dali encaminhar ele no tema que você quer que ele se desenvolva. Quanto mais tempo ele foca naquele brinquedo, naquela brincadeira, aquele personagem, enquanto ele é pequeno, ou quanto mais tempo ele foca naquele determinado assunto quando ele é adolescente, quando ele é adulto, sabe qual é o objetivo? Eles têm sede de conhecimento. Os autistas têm sede de conhecimento. E eles querem saber em minúcias, em detalhes, tudo o que eles puderem sobre aquele assunto, ou aquele brinquedo, ou aquela brincadeira, ou aquele personagem. Porque aquilo ali é o mundo imaginário deles naquele momento. E o autista, ele tem esse perfeccionismo. Então, enquanto ele não sabe tudo sobre a galinha pintadinha, tudo, e esse tudo, falo, não é só a musiquinha da galinha pintadinha, né? Ou ali os personagens da galinha pintadinha. Ele quer saber a cor, o habitat onde eles moram, como que a galinha faz, como que o pintinho faz, como que o galo faz, como que a baratinha faz, o grilo, os movimentos, né? A hora que o grilo tá tocando a guitarrinha dele lá. Ele quer saber detalhes, ele observa o tom da voz, o movimento, as cores, ele quer saber detalhes. Quando ele aprendeu tudo, pronto, vira a página, aí ele vai partir para outra. E lá ele vai ficar. Ou se for um brinquedo, enquanto ele não souber tudo como é que funciona, ele descobrir tudo daquele brinquedo, ele não vai partir para outro. Por isso que eles são tão detalhistas, inteligentes. Não que as outras crianças, as que não são autistas, não sejam inteligentes. Não quero dizer isso. Mas observe que as crianças que não são autistas não são detalhistas. Não são tão observadoras, né? E tá tudo bem. No nosso mundo tem espaço para ambos. Quem é autista e quem não é autista. E um vai precisar do outro.
Mas vou falar então dos sinais de autismo. Vai anotando aí para você ver se vai clareando para você, né, se realmente seu filho, o seu neto é ou não autista. Outro sinal: dificuldade em lidar com palavras de duplo sentido. Sabe quando você fala, por exemplo, assim, não fica mexendo ali no ventilador, liga e desliga porque pode queimar. O que você quer dizer? O ventilador pode parar de funcionar, não é isso? Queimar que você quer dizer. O que uma criança autista pode entender se você falar isso para ela? Que pode pegar fogo, o ventilador vai pegar fogo e vai virar, né, cinza e vai subir fumaça. É isso que ele entende. Ele leva ao pé da letra. Então, assim, dependendo do que você fala para ele, e ele vai levar ao pé da letra, e ele pode interpretar errado, ele pode ficar nervoso. Que mais? Piadinhas. Quando você faz umas brincadeirinhas, umas piadinhas, ele não entende. Também pode ficar nervoso, são sinais. Enfim, palavras abstratas. Falo concreto. Às vezes você pode dar um comando pro seu filho, tipo assim, para de fazer manha! Você tá muito manhoso! Ele sabe o que é manha? O que é manha? Ele não sabe o que é manha. E você sabe ficar pra ele explicar? Vai ter que ir lá no dicionário procurar o filho. Manha quer dizer isso. Então, ele não entende. E você acha que ele entende. As crianças que não são autistas, se você falar isso, você tá com manha, hein? A criança entende. O autista não. A não ser que você explique pra ele o que é manha. Mas como ele não sabe? Ele faz aquela... se joga no chão, grita, chora, me morde, bate nos coleguinhas. Né? Como a minha aluna hoje me dizendo, ele arranca o óculos da avó. Como é que ele não sabe? Não sabe? Ele tá expressando um desconforto, um nervosismo que está interno dentro dele e nem ele sabe lidar com aquilo. Eu não sei se alguém aqui já sofreu, por exemplo, de síndrome do pânico. E a pessoa que sofre da síndrome do pânico, ela tem pânico, pavor, uma ansiedade terrível, uma inquietação, uma agitação interna tão grande e ela não sabe controlar aquilo. Se torna incontrolável, se torna mais forte do que ela. Quando o seu filho, seu neto autista se desregula, é mais ou menos assim que ele sente. Um descontrole tão grande que ele não sabe lidar com aquilo. Se é raiva, se é medo, se é indignação, se é frustração, ele não sabe. Ele só explode, ele só demonstra em comportamentos, né? Então, ele pode, seu filho, seu neto, pode ter todos esses sinais. Tem crianças que têm todos esses sinais. Ou não, pode ser que ele tenha apenas alguns sinais. Isso não significa que você vá pensar que ele não é autista. Por quê? Tem autistas que precisam de um nível de suporte muito grande. Tem crianças que é um nível de suporte menor, mas não que ela não vai precisar. Todo autista vai precisar de um tipo de suporte, uns menos, mas outros muito mais. Mas talvez você já foi no médico, já teve o diagnóstico, já tem até o laudo na sua mão, talvez tudo isso. Mas você não pode ser amigo, você não pode crer que o seu filho seja autista. Eu já falei com várias mães e avós que passaram por essa experiência. Tá com laudo na mão, mas ainda fica lá dentro aquela incerteza. Mas será mesmo? Por quê? Agora a gente vai conversar sobre uma outra condição. Não é sobre os sinais que a criança apresenta, sabe? Sobre você mesma. Por que mesmo tendo um laudo na mão, será que o médico não errou, não? Será que ele não tem outro tipo de problema? Será mesmo? Talvez. Porque você se preocupa com o que vai ser o futuro dessa criança se ela for mesmo autista. O que vai ser o futuro desse meu filho, desse meu neto? Será que eu vou passar a vida toda levando ele para fazer terapias? Ou será que a gente não vai mais poder ter uma vida social como a gente tinha antes? Ou o que será que as pessoas vão falar? Os amigos vão se distanciar da gente? A sociedade? A escola? E as pessoas vão pensar, se souberem mesmo que ele é ou ela é autista. Outra coisa, como que o meu filho ou que o meu neto vai lidar com o preconceito lá fora? E eu não vou suportar saber que o meu neto, meu filho vai passar por preconceito. É melhor eu acreditar que ele não seja autista, não. Ou
Porque todos os planos que você fez pra ele ou pra vocês juntos, tipo, quando meu filho, meu neto crescer, eu quero levar ele a aprender a jogar futebol ou um outro esporte aí, natação. Eu quero muito que ele aprenda um instrumento musical, tocar violão igual eu sei tocar, ou um outro instrumento. Eu quero muito que meu filho aprenda um novo idioma, porque um dia a gente quer fazer uma viagem pra fora, eu quero que ele aprenda um outro idioma. Nossa, meu filho tem que saber, além do português, no mínimo ele tem que saber inglês sempre, né? Ou você pensa assim, será que meu filho vai crescer sem ter amigos, sem poder fazer uma faculdade, sem poder ter uma namorada, um namorado, sem poder ter um emprego, ou até mesmo constituir uma família e me dar netos? Será? Então, é como se os seus planos estivessem indo tudo água abaixo. E nem sempre isso é consciente para você. A maioria das vezes é inconsciente. Então, você, não tem como esconder. Ele demonstra nos comportamentos dele, nos sinais dele. Não tem como você esconder que o seu filho seja autista, nesse caso. Mas, como você está lidando e aceitando o autismo do seu neto? Então, o que você, mãe, vó, precisa entender é que tudo isso que você sonhou pode sim ser realizado. Tudo isso é possível. Começando, se você acreditar que você pode, que você é capaz de transformar, de desenvolver filho, seu neto autista. Você precisa acreditar. Você precisa entender que você deve ser a melhor médica, sua família a melhor terapia. Sara, da onde que você tirou isso? E eu falo com tanta convicção porque é a minha experiência. Quando aquele neuropsiquiatra deu o diagnóstico para o Henrique, meu filho autista há 12 anos atrás, ele me olhou bem nos olhos, porque na cidade onde eu morava não tinha profissionais que me ajudassem, não tinha nenhuma estrutura. Então ele me disse, você deve ser a melhor médica para o seu filho, a sua família deve ser a melhor terapia, entende? Então, você precisa entender, você precisa compreender isso. Então, assim, como que você pode ajudar? Como? Eu ajudei. Nunca meus filhos precisaram de fazer terapia. Até hoje eu fui capaz. E eu ensino as minhas alunas que elas também podem, elas também são capazes. Como? Então, o primeiro passo, talvez você já está pensando aí, nossa, qual será a técnica, quais serão as ferramentas que a Sara usa, algum curso que... Não, primeiro e grande, importantíssimo passo, você precisa aceitar o autismo do seu filho e do seu neto. Nossa, Sara, simples assim? Simples, mas não é fácil quanto você está tendo dificuldade de lidar com o autismo dele ou dela. Sabe por quê? Como, por exemplo, olha, eu quero compartilhar com vocês algo que só acontece aqui nos bastidores, não tá aí, né, pra vocês verem, mas eu quero compartilhar. A semana passada, terça-feira da semana passada, nos atendimentos com as minhas alunas novas, eu atendi uma mãezinha, o Ciene, lá de Minas. Então, o Breno, filho dela, não me lembro agora se 9 ou 10 anos, mas o Breno autista, TOD, TDAH. Vocês sabem que é um diagnóstico, difícil aí de trabalhar com essa criança. E realmente, ela já estava perdida, ela não sabia mais o que fazer. Ele gritava, ele não obedecia nenhum comando. Tomar banho, escovar dente, fazer tarefa, comer, trocar de roupa, nada. Sair das telas, nada. Não obedecia, era agressivo, agitado. Ela não sabia mais, e fazendo terapias, não sabia mais o que fazer. Então, conversando nesse atendimento, é um tempo que a minha aluna tem comigo aí, é de 1h30, 2 horas, ela conta tudo, desde a gestação, tudo que aconteceu, e como que ela está se sentindo, lidando com a situação no momento, para que eu possa dar um direcionamento ali, por onde ela deve começar. E sabe o que ela entendeu? Ela reconheceu que, apesar dela estar levando o filho a fazer terapias, e ela falar para as pessoas o autismo do filho, mas ela não tinha aceitado a condição de autismo dele, porque ela ficava cobrando dele o tempo todo com comandos, não tinha paciência, criticava todos os comportamentos dele, queria corrigir ele na marra, enfim, ela não estava aceitando, ela queria consertar aquele filho, corrigir aquele filho que tá tudo errado, estava tudo errado, não obedecia, agitado, enfim, deixando ela doida. Ela queria consertar esse filho. Enquanto ela estava querendo consertar esse filho, corrigir esse filho, ele estava só piorando. Quando ela entendeu, autismo não é doença, portanto não tem sintomas, tratamento, mas ela precisava aceitar a condição de autismo dele, com um novo olhar sobre o autismo, entendendo que o Breno tem um mundo imaginário. Sabe qual que é o mundo imaginário do Breno? A galinha pintadinha.
Então ela aprendeu a entrar no mundo imaginário do Breno. A partir dali, agora, e olha, por que eu queria compartilhar com vocês, que eu falei que acontece só nos bastidores aqui, porque ontem à noite nós fizemos, eu sempre faço toda segunda um plantão formiguinha. Por quê? Formiguinha. Porque o nosso trabalho de mães e avós de autistas é um trabalho formiguinha. Você tá todo dia ali trabalhando, tentando ajudar aquela criança a se desenvolver como uma formiguinha. E eu chamo de plantão formiguinha. E olha, 6 dias depois do atendimento, que eu expliquei, que eu instruí, que ela caiu por si, entendeu que ela não estava aceitando o autismo dele. Ontem, no atendimento, no plantão formiguinha, ele beijava essa mãe, ele dizia assim: mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu chorei. Eu não consegui me conter ontem. Eu chorei. Porque ele beijava ela. Ele derrubou o óculos dela, mas era assim, sabe? De pegar, de beijar, de abraçar. Ela falou: Sara, menina, eu tô conseguindo que ele faça tudo agora. Ele tá saindo das telas, ele tá cuidando da cachorrinha, ele tá obedecendo tudo, ele tá fazendo as tarefas de escola. Ela mudou o olhar que ela tinha para o autismo e fez toda a diferença. Claro que não é só mudar, pois tem as outras etapas que precisam ser trabalhadas, ajudando aquela criança a se desenvolver. Enquanto uma outra aluna minha, uma vovó, que os pais do neto dela não aceitam o autismo da mesma idade. Então querem corrigir à força, educar à força, não aceitam as brincadeiras repetitivas que ele tem, querem bloquear. Não tem paciência, não entram no mundo imaginário, mas forçam ele a fazer as terapias, tá sendo agressivo a tal ponto de bater no rosto da psicóloga. Olha que ponto. Batendo na mãe, gritando. É importantíssimo esse primeiro passo, você aceitar. Só que enquanto você está tendo aquela visão que o teu filho tem doença, ou o teu filho nasceu com problema, o teu filho, né, precisa ser consertado, precisa ser arrumado, né? Enquanto você tem essa visão, você vai continuar com dificuldade de aceitar o autismo. E é o que estava acontecendo com a Luciene. Ela achava que ela tinha aceitado porque ela falava para todo mundo que o filho era autista, mas ela entendeu que ela não tinha aceitado ainda da forma como ela se comportava com ele, cobrando, exigindo, sem respeito. Por exemplo, como eu disse já, a mãe do Enzo, né, que eu atendi hoje à tarde, e ela falando assim que, então, a psicóloga instruiu pra ela que não pode deixar ele ficar assistindo o mesmo desenho da galinha pintadinha, porque senão ele vai ficar repetitivo. Ela vai lá e troca, ela tira a galinha pintadinha e bota um outro lá. Eu falei: Marisa, sabe o que você está mostrando pro seu filho com esse comportamento de ir lá e mudar, tirar o desenho da galinha pintadinha dele? Não vai ficar se sentir mal nem culpada, porque você não sabia, tá sabendo agora. Mas você está usando de falta de respeito. Você não está respeitando o hiperfoco do seu filho autista. Depois, você quer que ele respeite os seus comandos quando você dá comandos para ele. Eles aprendem por modelo. E você não está sendo um modelo de respeito. Como que você quer que ele te respeite depois, te obedeça? Não vai funcionar mesmo. Nossa, Sara, mas agora eu vou deixar meu filho fazer tudo que ele quer? Não é por dessa visão que você tem. Enquanto você estiver pensando assim, você está do lado de cá, teu filho está do lado de lá. Tem um muro invisível entre vocês que divide o mundo imaginário dele da sua vida real. Então, para de querer consertar o seu filho, aceita o autismo dele, entra, pega acesso ao mundo imaginário, vai lá brincar de galinha pintadinha com ele. Ah, mas não, meu filho não gosta de galinha pintadinha, meu filho gosta de, o Joãozinho. Vai lá brincar de Joãozinho ele. Ah, não, o meu filho, ele não gosta de nada, ele não para nas telas, ele gosta mesmo de ficar correndo pra lá, correndo pra cá, correndo pra lá, corre com ele. Entra no mundo imaginário dele. Você tá demonstrando pra ele que você quer conhecer ele melhor, você quer poder entender. Como a Annalise me disse, a minha aluna de hoje à tarde, falou: Sara, qual a minha maior dificuldade? Eu quero me comunicar com o meu filho, mas eu não consigo. Eu falo com ele, eu pergunto: filho, por que você tá chorando? Ele olha pra mim, ele não me responde e ele chora mais ainda. Isso é angustiante pra nós mães. Por quê? Porque ela não sabia que ele tem um mundo imaginário e que é possível ela acessar para ela estar mais próxima. E é como o Breno: mãe, você é a melhor mãe do mundo, né? É maravilhoso. Então, tudo muda quando você der esse passo. Um novo olhar sobre o autismo do seu neto, do seu filho. Olha pra ele. Seu filho não tem defeitos. Você não é doente. Seu filho não tem problemas. Ele precisa de ajuda. Ele tem déficit. Ele tem dificuldade para desenvolver certas habilidades. Aqueles sinais que eu mencionei no começo do bate-papo. Isso já te traz um alívio. E te mostra que é possível, sim, você mesma ajudar o seu neto autista a se desenvolver. Não tem nada cheio de teorias e complicações. Simples assim, em casa, né, com o que você tem.
Tá bom, minhas amadas? Quinta que vem eu tô aqui de novo, tá? Agora eu vou lá acudir a minha pequenininha esperando pela mamãe lá. Ó, beijo grande pra vocês, um braço apertado. Então tá bom, beijo grande.